Boa noite, a graça e a paz, amém? Amém. Meu nome é Hudson, eu sou pastor da Igreja Batista da Vitória. Eu não estou acompanhado pela juventude da minha igreja hoje, porque a gente entrou no final de semana de trabalho, e lá os jovens são escravizados. Então ontem nós tivemos uma vigília, hoje de manhã trabalharam o dia inteiro no encontro de mulheres que teve na nossa igreja, e agora, nesse exato momento, a gente está com todos os adolescentes da igreja que vão dormir na igreja, no acampa dentro. Então os jovens estão envolvidos nisso, mas eu trouxe o meu segundo grupo de jovens, que é o Grajaú, que já tem 5 agendas seguidas, que é onde eu chego lá, vocês estão, né? E é muito bom estar aqui, porque a primeira vez que eu vim em Juiz de Fora, eu vim para essa igreja, que foi o trabalho que vocês têm lá em Igrejinha, em 2011. Depois, vindo como pastor para Vitória, dei aula aqui no Veritas esse ano, volto a dar aula no final do mês aqui para alguns alunos que aqui participam do curso. Estou casado, a última vez que eu vim, minha esposa está ali, nós vamos completar 3 meses de casado amanhã, e é muito bom, casem, em nome de Jesus. Se eu conseguir, vocês conseguem. Momento constrangimento, né? Levanta aí, fica vermelha, isso. Sim, gente, ela orou bastante, eu sou muito bonito. Sim. Eu não queria falar, por isso que eu não gosto desse momento constrangedor. Então, mas, sim, ela me conquistou, orou bastante, muitas madrugadas, e aí eu cedi, confesso. E para quem gosta de título, eu sou bacharel pela Faculdade Batista, pós-graduado em Novo Testamento pela Fabapar, no Paraná, sou mestre em divindade pela Dartmouth University em Massachusetts, e agora terminei o doutorado em teologia com ênfase em ciência da religião, também na Dartmouth, lá em Massachusetts, ou Massachusetts, depende do seu inglês aí, tá bom? Então, sem mais delongas, abra sua Bíblia em Gênesis 45, a partir do versículo 1, e para o pessoal da mídia eu vou pedir para colocar na versão NVI, Gênesis 45, a partir do versículo 1, e a gente vai meditar numa história bem conhecida, que é a de José. Então, Gênesis 45, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor vai dizer isso. A essa altura, José não podia conter-se diante de todos que ali estavam e gritou. Ele chorou tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então José disse aos seus irmãos: eu sou José, o meu pai está vivo. Os seus irmãos ficaram tão amedrontados diante dele que não conseguiu responder. Por favor, cheguem mais perto de mim, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: sou eu, José, o seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Agora não se afligiam, nem se recrimine por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Deus, porém, me enviou à frente de vocês, para lhe preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhe a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou como um pai para o Faraó, e me fez senhor de todo o palácio e governador de todo o Egito. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia, os nossos heróis também são os nossos vilões. A Bíblia não esconde dos grandes homens e mulheres de Deus o erro, e a história de José começa com um grande erro. Lá em Jacó, quando o seu pai, que é bem trapaceiro, o engana para receber a bênção do pai, numa falcatrua com a sua mãe ali, recebe a bênção do pai, e depois sai fugido de casa, por causa que o seu irmão queria matar, e então ele vai para a casa do seu tio, se apaixona por uma bela mulher, e aí ele é trapaceado da mesma forma. Aprenda isso, toda vez que você trapacear alguém, alguém vai te passar para trás. A gente tem a mania de não querer ser o bobo. Seja o bobo, seja o bobo, seja o mais bobo da mesa. Aprenda isso.
Às vezes a gente acha que o outro ganhou vantagem, a gente está perdendo alguma coisa. Não, a gente perde quando a gente tenta ser o mais esperto da mesa. Jacó tentou ser o mais esperto com a sua mãe quando recebeu a bênção do seu pai. Resultado, mais para frente encontrou quem? Labão, que foi o dobro de expertise do que Jacó foi. Então Jacó deu um golpe, Labão deu 2, porque falou assim: quer casar com a minha filha? Então trabalha 7 anos. E ele trabalhou 7 anos. E aí no dia do casamento, uma semana de festa, que era o costume daquele povo, José encheu a cara, bebeu, e na hora de conhecer a sua esposa, nem percebeu que deitou com Lia. E aí quando Deus se acordou, viu o que tinha acontecido, ele diz: mas não foi esse o combinado. E Labão chegou e falou: então filho, agora você quer Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E aí começa o filme Se Beber Não Case. Essa é a ideia. E então ele trabalha mais 7 anos, 14 anos para ter Raquel, a esposa amada, e aqui começa uma disputa entre as esposas. E quem José é? O filho da mulher amada. Resultado, no meio de vários filhos, José é o tchutchuquinho do papai. José é aquele que é o protegido. Se você tem mais irmãos aqui, lá em casa nós somos 9, para você entender. Eu tenho um irmão chamado Uber, que é o meu irmão do par de mãe e de pai. Eu tenho 2 gêmeos, que é o Davi e Joel, que é por par de mãe. O Davi e o Joel tem 2 irmãs, que é por par de pai. Está acompanhando? E eu tenho mais 3 irmãos por par de pai. Ao todo somos 9. Deu para entender? Não? Vamos de novo então. Já começa estranho aí. Eu tenho um irmão chamado Uber, mãe e pai. Eu tenho 2 irmãos gêmeos, que um é branco e outro é preto, que são por par de mãe. Esses 2 irmãos têm 2 irmãs. E eu tenho mais 3 irmãos por par de pai. E esses 3 irmãos também são irmãos do Uber, porque é o mesmo pai. Clareou? Então me explica depois, que eu nunca entendi esse conceito familiar. Mas o fato é, o meu núcleo, eu fui conhecer os meus irmãos por parte de pai mais velho, e as minhas irmãs, que a gente considera como irmãs, um pouco mais jovem também, porque elas têm a mesma idade minha e do meu irmão Uber, tá? Então quando eu falar Uber aqui, lembra que é uma pessoa, não é um aplicativo. Cara, ele veio para o meu casamento, e aí toda vez que a gente passava na portaria, os porteiros perguntam o seguinte: para o carro e fala: é morador? Morador, qual bloco? Aí você fala o bloco, o apartamento, ele fala assim: é Uber? Aí meu irmão respondia: é. Ele: qual o nome? Uber. Aí o cara: mas o nome? Ele: Uber. Aí por fim eu falei: para o carro, desce com um documento e vão mostrar para o porteiro que seu nome é Uber. Aí mudou o porteiro, a gente tem que fazer a mesma coisa. Desceu o carro, ele veio falando assim: ó, meu nome é Uber. O porteiro ficou meia hora dizendo assim, e eu achei que meu nome era estranho. Aí eu falei: qual que é seu nome? Ele: Etevaldo. Eu falei: é bem estranho também. Eu falei: mas seu irmão ganhou. E aí por fim, na bagunça, toda vez que a gente precisava entrar e sair do condomínio, ele falava assim: meu nome é Davi, que é o nome do outro irmão, que aí o porteiro liberava já. Mas aí, a ideia é o seguinte: nós criamos com 4, e lá em casa eu sou o filho do meio, o Uber é o mais velho, e os gêmeos são os caçulas. E aí, se você é o filho do meio, você sabe que você é o largado. Entende? O mais velho leva a pressão de ser o melhor em tudo, de ter que ser o bom profissional, o bom na escola. Os mais novos, no meu caso, os mais novos, que eram 2 caçulas, no seu caso pode ser o mais novo, é o rapa do tacho mesmo. Pode deixar, irmão, se não quebrar nada, tá tudo bem. Mas que vira bateria, faz fundo musical com bateria, primeira vez. E aí, ó, tá tomando seu lugar, viu? Daqui a pouco vai ficar fazendo fundo musical de bateria. E aí, nessa bagunça, você sabe que geralmente o caçula ou o mais velho é o mais privilegiado. Do meio, meu filho, que se lasque. Se você sair de casa, fugir, ninguém lembra de você, tá bom? Você é do meio, você veio só para equilibrar os dois, assim. Mas todo filho sente que o pai privilegia o outro, e aí você pode conversar. A nossa mãe faleceu, então nós somos 4, e depois que a nossa mãe faleceu, a gente teve uma conversa entre os 4 irmãos, dizendo o seguinte: vamos descobrir quem era o mais amado. Essa foi a nossa conversa. E aí eu percebi que, na minha cabeça, o mais velho era o mais amado, porque tudo era para o mais velho e para o mais novo. E eu podia, aos 15 anos, eu viajei para outro estado sozinho. Os meninos não podiam fazer isso, eu pude.
O mais velho não podia ir no supermercado comprar uma coisa, eu podia sair solto à vontade. O mais velho disse, ela amava mais vocês, porque num período o meu irmão mais velho foi criado pela minha avó, então ela não pôde me criar, então eu não tive a criação de vocês, então ela ama mais vocês. Eu falei, cara, mas faltava coisa lá em casa para você ter as coisas, ela amava mais você. Os mais novos falaram o seguinte, não, ela amava mais vocês. Eu falei, por quê? Porque a gente teve que dividir a mãe, vocês não teve que dividir a mãe, cada um aqui teve a mãe só para si, a gente já chegou, eu já tive que dividir a mãe com esse, e minha mãe olhava crianças, então tinha 20 crianças dentro da minha casa, e aí quando a gente tinha a mãe, tinha que dividir com vocês, e quando vocês não estavam, tinha que dividir com 20 crianças, resultado, todo mundo achava que a mãe amava mais o outro, e está todo mundo certo, porque de alguma forma, a visão de cada filho está correta, mas José não, está errado. José, o pai dá uma túnica diferente para todo mundo, mandava José ir lá no campo para ver se os filhos, o que os outros filhos estavam fazendo, usava José como X9 e tal, ao ponto dos irmãos irarem tanto com José, de tomar nojo da cara dele. E aí então, num dia José tem um sonho maravilhoso e resolve contar para os irmãos, dizendo o seguinte, olha, o meu fecho brilhou mais do que vocês e todos vocês me adoraram. Pensa você que é irmão mais velho ouvindo isso do irmão mais novo. Um dia você vai se ajoelhar diante de mim. Vamos ser sinceros, o que você faria? Eu dou 3 tapas na orelha para aprender a virar gente. Ponto. Não tem essa conversa. Eu me ajoelhar, peraí. Bum! Nem que mãe me pegue daqui a pouco, mas na sua, não ajoelho. Ah, meu irmão virou o rei. Vou ficar igual a Nabucodonosor lá. Manda ajoelhar, não ajoelho, manda para a fornalha. Mas não vou, para ele, não. Meu irmão, nem a pau. Então entenda o seguinte, começa isso ao ponto de que um dia José vai e os irmãos querem pregar uma peça em José. E aí então jogam José no poço. O mais velho concorda, porém a história vai dizer que o mais velho sai, aí vem as pragas do meio. O segundo irmão fala, vão vender. Só jogar no poço é pouco pela raiva que ele faz com a gente. Passa os ismaelitas, vendem José, e quem é o ismaelita? É os primos da galera lá também. Então ele é vendido para os primos. Os primos pegam eles, levam José para ser escravo no Egito. Então vendeu o primo ainda. E aí entenda o seguinte, tu não chega para ser escravo governando a casa de Potifar, certo? Você acabou de chegar, tem aquela expressão, não vem sentar na janela. Quem está primeiro tem as regras do jogo. Então a gente não percebe, porque o texto não vai narrar isso para a gente. Mas José começa a servir e serve com excelência, ao ponto de Potifar olhar e ver o seguinte, tudo aquilo que José faz, Deus prospera, e vê Deus em José, e por isso coloca José como governante da sua casa. Primeiro ponto que a gente precisa aprender, independente da situação que você esteja, sirva com excelência. Primeiro, não pelos outros, mas pelo Deus que você serve. Quem criou o trabalho foi Deus. Você que acha que vai para o céu, ficar vestido de branco, ouvindo o coral de anjo e não vai trabalhar, você está indo para o lugar errado. No céu vai ter trabalho. A diferença é que nós não vamos ser explorados como nós somos hoje. A diferença é que nós não vamos cansar e chegar ao extremo do cansaço como nós temos hoje. Mas não acha que no céu você vai ficar com água de coco ali, só vendo os anjos cantar para você. Não é. O trabalho glorifica a Deus. Nós somos criados para estar em movimento. Quando você serve no seu trabalho, quando você serve na igreja, você está cumprindo o mandamento de Deus, e você precisa fazer isso com excelência. Pastor, eu não sei fazer, mas faça o seu melhor com aquilo que tem, até você ter algo melhor. Caraca, que frase coach agora. Me senti coach. Cadê o filme? Gravou? Cadê? Gravou? Devia ter gravado. Essa é frase que bota no Instagram. Frase de efeitos. Entendeu? Mas é fato. Mas entenda o seguinte, é engraçado que então
ele obedece a Deus, mantém fiel e vai parar onde? Na cadeia. Guarda isso. Não ache que você vai servir a Deus com toda excelência, de todo coração, e que as pessoas não vão passar a perna em você. Vão. Deus não é seu patuá, Deus não é seu amuleto para ficar te livrando de tudo e de todos. Até porque Deus tem um propósito em todas as coisas que acontecem na sua vida. Até quando você erra e você escolhe pecar, há um propósito de graça ali, aonde a pecado superabundou o quê? A graça de Deus. Mas eu espero que você não use essa super graça para ficar justificando os erros e os pecados que você tem, carrega como bichinhos de estimação. O fato é que ele chega na cadeia, e o que ele faz na cadeia? Se revolta com Deus, se revolta com todo mundo? Não, continua servindo e continua ascendendo ao ponto de virar o servo do capitão, ao ponto dele ir para a casa de Faraó, e agora aqui seria o momento que José venceu e tudo acabou. Sabe qual que é o problema de vencer? É que às vezes a gente não tira o poço do nosso coração. Às vezes a gente ainda fica grudado no poço. Deus já mudou a nossa realidade, Deus já mudou o nosso ambiente, mas a gente ainda continua no poço. Pastor, como é que você comprova isso? O nome dos filhos: Manassés e Efraim. O Deus que me fez prosperar na terra da minha dor, o Deus que me fez esquecer da minha dor. O que é isso? Imagine você olhar para os seus filhos e lembrar sempre que o nome deles te remete ao poço, ao sofrimento. Lembra que na Bíblia um nome tem a ver com a sua característica. Jacó, trapaceiro, e por isso Deus o chama de Israel. Abraão, e muda o nome. Saulo aqui não muda, tá, gente? A gente acha que muda de Saulo para Paulo, mas é o mesmo nome, só muda a pronúncia de grego para o hebraico, tá? Então Saulo não muda, é só uma expressão diferente de falar o mesmo nome. Mas isso aí depois você pergunta para o seu pastor, ou vai na EBD. O pastor já está ali rindo, ele vai explicar bem para você. Ah, não sei, meu pastor não sabe. Pergunta para o seu professor de EBD que ele sabe. Ah, meu professor, então você aprende e ensina para ele. Pessoal chato, insistente, quer que os outros dêem a resposta sempre. Não tem, às vezes, não tem. Às vezes a resposta é não sei. Hoje, vendo uma palestra, a irmã falou assim: meu filho de 3 anos me perguntou como é que é a Trindade. Ela falou assim: como é que explica a Trindade para uma criança? Eu respondi: não sei. Ela falou: mas você não é doutor? Eu falei: sou, ué, mas eu não sou doutor em criança. Se eu vou tentar explicar a Trindade para uma criança, ela não vai entender. Aí eu comecei a economia da Trindade, não sei o quê. Ela parou e falou assim: não vai entender. Eu falei: como é que você explicou? Ela falou assim: eu peguei as cores primárias, juntei e deu marrom. Eu falei: perfeito. Aí ela perguntou para outra irmã, a irmã falou assim: pastor, eu peguei um ovo e falei: olha, a Trindade é igual um ovo. Eu falei: tem a casca, tem a gema e tem a clara, tudo é ovo. Eu falei: Aí a outra falou assim: e você? Ela falou assim: eu peguei uma lâmpada e falei: tá vendo? Aqui tem a luz, aqui tem a capa da lâmpada, e aqui tem um negócio. Sem um, sem outro não funciona. Eu falei: Aí eu falei: manda seu filho vir, que agora eu tenho 3 explicações para ele. Nem vou falar da economia da Trindade, não sei o que, desses termos teológicos. Eu vou pegar uma lâmpada, quebrar na cabeça dele. Falou: viu? Que ela quebrada não funciona? Vai perguntar para o seu pai, isso que ele tem que te responder, sou eu não. É igual uma vez que no Ministério Infantil perguntaram para um jovem assim: como é que Jezabel morreu? O menino na lata virou para a criança e falou assim: um cachorro comeu. Aí eu falei: cara, tu não fala isso para uma criança. Ele falou: mas eu estou mentindo. Eu falei: não, você está certo. Ele falou: mas podia ter contado uma história melhor, né? Ele falou: mas a Bíblia diz que o cachorro comeu. Eu falei: cara, tu está certo, mas agora a criança vai ficar com medo. Aí o menino virou para ele e falou assim: a criança é Jezabel? Eu falei: não, então não precisa ter medo de cachorro. Eu olhei para ele e falei: mais uma vez, tu está certo, cara, mas é uma criança. Ele falou: eu sou pai? Eu falei: não. Ele falou: então o problema não é meu, é do pai. Deixa ele chegar lá e resolver com o pai. Acontece direto isso no Ministério Infantil. Mas entenda o seguinte: a pessoa traz, e talvez nós trazemos, porque de alguma forma, irmãos, entenda isso, os nossos pais vão trazer feridas na nossa vida. Guarda isso no seu coração. O seu pai
está te dando, seu pai e sua mãe está te dando o melhor. O meu, qual que foi a melhor coisa que ele fez para mim, a melhor coisa que ele pôde me servir? Me abandonando. Foi o melhor que ele me deu, me abandonando. E aí deixa eu te falar, se o pai é ausente, traz trauma. Se o pai é presente, traz trauma também. Entende? No final de tudo, nós vamos ser traumatizados pelos nossos pais. Fiquem em paz. Por quê? Porque os pais deles traumatizaram eles. E aí o que a gente vai fazer com os nossos filhos? Nada, porque essa geração quer ser pai de pet em vez de ser pai de criança. Então o que a gente está fazendo com os cachorros? Traumatizando os cachorros. Na época que o Pepe tinha cabelo, você já viu cachorro ter ansiedade? Não? Você já viu cachorro ter crise de pânico? Um Doberman tremendo porque viu alguém? Não tem. Aí chega um culto, chega uma irmã com um cachorro de gravata, num culto, domingo à noite, igreja cheia, pega o cachorro, entra, dá a volta, senta no primeiro banco e eu olhando aquilo. Aí eu olhando, aí uma parte boa, eu preguei, na hora que eu falei uma coisa legal, o cachorro fez, au! Falei, pronto, amém. Aí acabou o culto, eu falei, ô irmã, vem cá. Porque na nossa igreja já aconteceu, se você procurar no YouTube, você vai achar um Golden, estava passando na rua, largou a coleira da mulher e entrou para dentro da igreja. E aí me deu um baile, eu estava pregando, me deu um baile, e cachorro tem um senso de quem não tem medo de cachorro. Ele passou por todo mundo que gosta de cachorro e parou numa criança que tem medo. Ficou a mãe levantando a criança assim, e o cachorro felizão, e o outro irmão tentando agarrar aquele monstrão, e saiu assim. E está tudo isso em live. Eu tomando o olé do cachorro, que eu vi ele correndo, aí eu fiz assim, o cachorro fez assim, e foi nas crianças. Acontece, não é um cachorro da igreja. O pessoal costuma passar com cachorro, e aí o cachorro entrou para dentro da igreja. Amém, converteu, entregou a vida para Jesus. Hoje não é mais um cão, hoje é missionário. Largou a vida de pecado. Só que um irmão entrar com um cachorro não faz sentido. Acabou o culto, eu fui perguntar, eu falei, o que aconteceu? Ela, é porque eu levei meu cachorro no veterinário e meu cachorro está com ansiedade. Eu falei, o que a igreja tem a ver com isso? Ela, que quando ele fica sozinho, ele fica ansioso. Eu falei, e desde quando o cachorro fica sozinho, fica ansioso? Aí ela, assim, aí eu trouxe ele para a igreja. Eu falei, irmã, a partir de agora cão é de Deus, ele precisa ser cão para glorificar a Deus, mas não dá para você botar uma gravata no cachorro e trazer ele. Você, leva ele no psicólogo. Eu sou psicólogo. Eu gosto de cachorro, mas eu não entendo psicologia canina. No meu doutorado não tinha essa parte, não estudei isso. Aí ela falou, não, tá bom, chega no retiro da igreja, o que ela faz? Leva o cachorro e o rato. Aí eu falei assim, cara, vai ficar tudo na sua barraca, não vai pisar dentro da casa. Ai, pastor, você não gosta de animal? Eu falei, eu gosto do seu, ué. Vai ficar todo mundo dentro da barraca. Aí ela ficou com o cachorro dentro da barraca. Resultado, pergunta se você soltou o cachorro. Não, o cachorro ficou preso. Um espaço grande para o cachorro ser cachorro, poder correr, poder marcar território à vontade, poder ser cachorro, e ficou lá, amarrado no pé da mesa lá, sem poder fazer nada de cachorro. Nem latir o cachorro podia. O cachorro latia, ela repreendia o cachorro. É por isso que está com ansiedade. Entende? Mas voltando à mensagem, você que é pai de pet, que Deus te abençoe e te dê muitos filhos em nome de Jesus. Amém? Que o seu cachorro saia assim, dando ninhadas e ninhadas, pra você ficar doido. Em nome de Jesus. Nada contra pet, tá? Até quero um, só não cabe no meu apartamento. Agora eu virei pai de planta. Prefiro um cachorro. Mas entenda o seguinte: a gente carrega marcas. Às vezes você carrega marcas de exatamente como José e os irmãos dele, os meus pais preferem o meu outro irmão. Às vezes, eu já vivi isso, e compartilho, às vezes seu irmão tem uma necessidade especial, que demanda mais tempo do seu pai, e você se sente largado com isso. Às vezes alguém feriu você, e você traz essa marca. Entenda o seguinte, na nossa caminhada, e ser jovem é entrar na vida adulta, sabendo que todo mundo da vida adulta é zicado em alguma coisa. Entenda isso. Então, a primeira coisa que você precisa fazer com seus pais, é entender que eles te deram o melhor, que eles te deram o melhor, mesmo que o melhor para você não foi o suficiente, e perdoe,
porque talvez eles estão te dando aquilo que eles nem tiveram. Olha com olhar de misericórdia. Jacó não entendeu o estrago que ele estava fazendo na vida dos filhos, porque aqui ele perdeu Raquel, na verdade estava para perder Raquel, e aí o filho amado, a esposa amada, o caçula, ele já estava velho, ele não sabia a consequência que ele estava trazendo para si, para José e para os irmãos. Mas José chorou amargamente o tempo todo, ao ponto de quando encontrar os irmãos, ele dá um brado, ele dá um urro, que esse urro é ouvido, algumas versões vão dizer o seguinte, foi ouvido por todo o Egito, ao ponto de a notícia chegar na casa de Faraó. Você não dá um choro nesse nível de urro quando a dor é pequena. Se você bota para fora, tem que gritar, tem que extravasar, é porque há muita dor reprimida aí. Pensa o seguinte, José foi vendido como escravo, não sabia se veria seus pais, não sabia se veria seus irmãos nunca mais. A cultura daquela época, a partir do momento que o filho é mandado como escravo, acabou, você não sabe se vai ver mais. Para uma cultura que não era dele, para um lugar que não era dele, para ser escravizado, e foi vendido por quem? Pelos irmãos. Cara, o melhor relacionamento que você deveria ter é com os irmãos, porque essas pragas, é as únicas que vão ficar na sua vida depois que seus pais partirem. Guarda isso. No dia que a minha mãe morreu, eu juntei os meus irmãos, e minha mãe faleceu em Caeté, e aí tem aquela andadinha lá, a procissão que faz atrás do caixão, e aí o carro foi levando o caixão, eu peguei os 4 e falei, olha, acabou a briga, a única mulher que defendia a gente morreu, se a gente brigar agora nós estamos lascados. Aí um virou e falou assim, nós é tipo a Liga da Justiça agora? Aí eu falei, aí ele falou, eu sou o Batman. Aí o negão falou assim, eu sou o Homem-Aranha. Aí um virou para ele e falou, um gêmeo falou para o outro, ô burro, o Homem-Aranha é da Marvel, você está mais para o Lanterna Verde. Aí um respondeu, Lanterna Verde é sua mãe. Minha mãe tinha acabado, nós estávamos enterrando a minha mãe. Eu falei, Lanterna Verde é sua mãe. Eu falei, e a briga? Ele falou assim, a briga fica depois que nós enterramos ainda. Meus irmãos são um bando de retardado. Se eu pegar o telefone, um dia eu estava na igreja, eles ligaram e falaram o seguinte, tesoureira da igreja lá. Aí eles ligaram e falaram assim, cara, tá podendo falar aí? Aí eu falei, tô. Aí fizeram uma chamada de vídeo, estavam os 3 juntos, eu aqui, e aí eles falaram assim, cara, conversando normal. Aí puxou um assunto, eu falei, cara, eu estou acompanhado na sala, a tesoureira está aqui na sala, eu estou na igreja. Aí eles riram assim, falaram, você está na igreja? Aí eu falei, tô. Aí, mãe, e desde quando você trabalha 10 horas da noite? Aí eles começaram a falar assim, está roubando dinheiro da igreja, né? Você é vagabundo. E começaram a inventar um monte de coisa. Eu falei, cara, a irmã não conhece vocês. Aí eles, manda embora, isso é ladrão, não sei o quê. Começou a me detonar. Eu falei, velho, vocês não têm mãe não? Eles, não. Aí fui casar, tem 2 meses, 2 meses, 1 mês. Não, nós temos 3, meu irmão tem 2. Eu casei, meu irmão casou 1 mês depois. No meio do casamento, fazendo aquela filha do padrinho, todo mundo de terno, bonito. Um vira para o outro e fala assim, ô velho, ele estava com um tupete assim, eu falei, você está parecendo aquela calopsita. Nariz grande, eu falei, esse nariz de pica-pau, velho. Aí ele falou assim, pelo menos minha mãe não morreu de desgosto. Aí eu falei assim, uai, mas pelo menos minha mãe não morreu depois que você nasceu. Aí ele falou assim, pelo menos meu pai estava no casamento. Olha meu pai aí, cadê o seu? Eu falei, uai, tá junto com a sua mãe. E os outros padrinhos olhando, dizendo assim, misericórdia. O irmão dele não era pastor? Que conversa ruim. A Dani assim, dizendo, misericórdia. Gente, meu Deus, não trata irmão assim. E isso é a gente se amando, é a coisa mais leve que tem, tá? Se visse uma conversa nossa, todos já pegavam uns 30 anos de cadeia, pelos argumentos e as coisas. Mas é as únicas pessoas que eu tenho agora. Não tenho meu pai, não tenho a minha mãe, só tenho os meus irmãos. E apesar de todos os defeitos, se eu pegar o telefone agora e ligar, é eles que vão me socorrer em Juiz de Fora.
É eles que eu falei, cara, eu vou casar. Eles falaram, vão parar o mundo, e vieram. Pegou carro emprestado, veio, não sei o que, fez, estavam aqui. No final das contas, é os seus irmãos que vão ficar. Então, resolva suas tretas com o irmão. Pastor, mas tu não conhece o meu irmão. Eu falei, tu não conhece os meus. Tu não conhece os meus. Então, independente, seus irmãos é família. E família a gente não escolhe. Infelizmente. Infelizmente. E todo irmão é adotado. Fique em paz. Todo irmão é adotado. Uma vez conversando, por causa que são 3 brancos e um negão, eu falava para o negão assim, olha, eu te achei na lata de lixo. Sempre tem um irmão sempre conta isso. Eu fiz isso, eu te achei assim, assim, assado. Aí um dia eu peguei ele vendo os álbuns de foto lá em casa. Aí eu chamei ele e falei, ô Davi, já te contei como é que você nasceu? Ele falou, não, mas deixa eu te contar uma coisa. Eu falei, conta. Ele falou assim, você já reparou que minha mãe não tem foto sua quando você era pequeno? Eu falei, verdade. Toda foto que ela diz que é sua, ela está grávida. Quem me garante que é você dentro da barriga dela? Aí eu falei, verdade. E isso ele com 6 anos. Eu já adolescente, que a diferença é 8 anos de idade. Eu já com 14 e ele com 6. Ele falou assim, você já reparou que a foto que diz que é você pequeno é um menino louro do olho azul? Aí ele falou assim, você é louro? Eu falei, não. Você tem olho azul? Não. Ele falou, você parece com algum dos nossos irmãos? Eu falei, não. Ele falou, você parece com a minha mãe? Eu falei, não. Ele falou, quem que é o adotado agora? Aí eu saí chorando, aí foi minha vez, eu saí chorando, falei, mãe, eu sou adotado. Minha mãe sentou, e minha mãe era uma pessoa muito delicada, amorosa. Ela sentou e falou assim, que bom que você descobriu. Aí eu chorei mais, ela falou, tem anos que eu preciso ter essa conversa com você. Aí eu falei, eu sou adotado. Ela falou assim, e ela foi, eu lembro dessa conversa, assim, ela bateu a mão na mesa e falou assim, ó, amorosa, ô retardado, já começou desse jeito. Ela falou, pensa comigo. Eu falei, penso. Ela falou, tem 30 crianças no orfanato, 30. Eu ia te escolher, no meio de 30 crianças, você acha que eu ia olhar para você e ia dizer, esse é meu? Tu veio, meu filho, tu veio, eu nem estava querendo, tu veio, nenhum filho foi planejado não, então fica tranquilo, tu não é adotado, e se for, eu não te adotaria. Eu falei, obrigado pelo amor que a senhora, aí eu voltei para ele e falei, viu, eu não sou adotado, porque de 30 crianças, ela não me escolheria, quem que é o melhor aqui? Agora você, eu vi você nascendo na enxurrada. E aí a gente continuou. O fato é, a gente precisa liberar perdão. O perdão trava a gente. Presta atenção, e depois você pode estudar em casa, como é que a vida de José destrava e como abençoa o povo dele a partir do capítulo 45. Mas percebe que no 44, depois você pode estudar, ele começa a testar o coração dos irmãos e ainda tem um carvãozinho de vingança que ele coloca o irmão que vendeu ele na cadeia e diz assim, vai buscar Benjamim, mas enquanto fica Benjamim, tu fica preso, esse aqui vai ficar preso, e deixou o cara lá na masmorra dizendo, tu me vendeu, né? Eu fui para a cadeia, não fui? Então experimenta um pouquinho. E aí eu quero, desse grande texto, tirar 3 coisas para você guardar no seu coração. A primeira eu já falei, que é o seguinte, todo mundo aqui vai precisar liberar perdão em algum momento, todo mundo aqui vai passar pelo poço em algum momento, todo mundo aqui já foi ferido e vai ferir, mas a gente precisa aprender uma coisa, perdoar é abrir mão de se tornar juiz. Perdoar é abrir mão de se tornar juiz, porque Tiago vai dizer, quando você julga alguém, você está tomando o lugar de Deus, o lugar de Deus. Você quer entrar no embate com Deus? Se nós lemos a oração do Pai Nosso, terminando a oração do Pai Nosso, Jesus vai dizer, se vocês não liberarem perdão, os seus pecados não serão perdoados. Sabe por quê? Que tem muito problema emocional? Sabe por quê? Que tem muita doença da alma?
E já tem alguns estudos que o câncer também está alcançando essas doenças da alma, é porque as pessoas não perdoam, ficam presas nos poços. José foi vendido mais ou menos com 17 anos, aqui ele já está mais ou menos com 30, 32 quando volta aos filhos aqui, quando encontra os seus irmãos. A doença da alma, a falta de perdão vai te envelhecer, vai fazer você virar uma pessoa amarga, vai fazer você virar uma pessoa chata, vai fazer você virar uma pessoa vitimista. Olha a minha história, olha, fulano me feriu, não faz assim porque fulano me feriu. Você que é mulher já deve ter falado isso, nenhum homem presta, é mesmo? Nenhum homem presta? Jesus era o quê? Um homem. Talvez você teve um pai muito bom, aí seu pai não presta também. Alguém que trabalhou, sustentou a casa, cuidou do casamento, honrou sua mãe, te criou bem, nunca fez algo que ia contra você, te protegeu de várias coisas, e seu pai não presta. Seu avô cuidou de você e seu avô não presta. Nenhum homem nessa terra presta, ou tu que tem um dedo podre. Amor é só de mãe, nenhuma mulher consegue amar. Não, pastor, não consegue. Sabe por quê? Porque está trazendo coisas do poço para outros relacionamentos. Está trazendo, tem gente que nem conhece a outra e já está com o pé para trás. Eu estou com medo de me ferir. E aí você não vai conhecer uma pessoa, você não vai ter uma amizade, porque você está com medo. Porque todo mundo que chegou me feriu. A pergunta é, todo mundo quem? Quem? Todo mundo quem? Eu nem te conheço, como é que eu te feri? Todo mundo quem? Para que esse mané, todo mundo tem nome, quem feriu a gente tem nome, e esses nomes precisam ser liberados perdão, simples assim. Perdoar é não tomar o lugar de juiz, porque em algum momento você já feriu alguém também, ou só eu que decepcionei minha mãe? E olha que quando a minha mãe morreu eu estava lá, 2 anos batalhando com câncer, 2 anos no hospital, 2 anos com a minha mãe, mas teve um momento da minha vida que eu já decepcionei minha mãe demais. Eu já contei num dia que eu apanhei aqui, que o que mudou, fez eu virar homem, foi a decepção da minha mãe, dela olhar chorando e dizer, eu estou dando murro em ponto de faca para criar homem, não vagabundo. Eu falei, eu vou virar homem. Ou você nunca machucou um amigo, você nunca traiu um amigo, só você que é o alecrim dourado, nasceu no campo, nunca foi semeado. Só você que é, todo mundo me fere. Você nunca deu uma palavra maldita para ninguém, tu nunca tratou ninguém mal, tu nunca acordou com a cara virada para ninguém, tu cumprimenta todo mundo, tu é a minha simpatia, o rei, o prefeito de Juiz de Fora. Para um pouquinho, pensa certinho. Aí tinha um vereador que diz, voto 310. Pinduca, o vereador do povo. Tem uns negócios que fica na cabeça da gente. Mas entenda o seguinte, não perdoar é tomar um lugar de Deus. Não perdoar é dizer que você é tão bom, que o outro não merece a sua misericórdia. Que você é tão bom, que você é melhor do que o próprio Deus, porque o Deus te perdoou. E o seu pecado ofende o caráter de Deus, da mesma forma que alguém já um dia te ofendeu. Mas você quer de fato se tornar juiz. Sabe quem julga muito? É porque está escondendo os seus próprios pecados. Quem aponta muito dedos, é porque não querem que as pessoas vejam quem são. Então eu sempre vou falar dos problemas dos outros. Eu sempre no balão aqui vou pontuar as dificuldades dos outros. Sabe por quê? Porque eu não quero que vejam a minha. Simples assim, simples. E aí a gente vai moldando e vai cada vez mais tornando de cristal, enquanto Deus quer fazer da gente algo maior do que um cristal que é fácil de quebrar. Deus quer fazer a gente inquebrável. Caraca, tinha que gravar isso também. Cara, tu tá me avacalhando, eu vou postar o quê? Aí tem uns meninos dormindo lá na igreja, eu vou postar o que depois? Tipo, onde é que você estava, pastor? Essas frases é legal, cara. Eu pensei elas. Então não tome o lugar de Deus. Perdoe. Porque se você não perdoar,
a sua vida espiritual vai ser travada. Simples assim. As coisas na sua vida não vão andar. Quer a prova disso? Começa a observar alguns irmãos da sua igreja. A gente é jovem, consegue pegar coisa no ar. Escolhe alguns irmãos que reclamam da vida. Senta com eles e diz o seguinte: me conta um pouquinho da sua história. E você vai ver mágoas e dor. E você vai ver que a vida da pessoa sempre está andando em círculo. Não queira ter a sua vida circular. Você não vai sair do lugar. A segunda coisa que você precisa aprender é que perdoar é agir com bondade para alguém que não merece. É por isso que é perdão. Os irmãos de José mereciam perdão? Não, não mereciam. Ele estava na razão demais. Mas o quanto que ele não já chorou por se sentir sozinho. O texto não vai relatar, mas vai trazer indícios isso para a gente. Perdoar é agir com bondade com quem não merece. Você merecia ser perdoado por Deus? Não. Você é mau, você é ruim, você tem uma maldade que você carrega aí dentro, que quando você escolhe algum lado, meu filho, você ataca. Você já viu, quem viu o Casamentos às Cegas 50 mais? Só eu? Que bom. Então eu posso falar à vontade e vocês não precisam assistir. Tem casamento às cegas 50 mais acontecendo. Eu gosto de reality show, porque eu fico vendo a análise das pessoas. E aí o pessoal 50 mais, aí vai de 50 a 70 anos, a mulher mais velha. E aí teve uma situação que uma tomou o partido da outra. Resultado, a outra não presta. E quantas vezes você já tomou o lado de um amigo sem ouvir o outro lado? Quantas vezes você já cobrou boi dos outros? Lá no meu bairro a gente falava isso, cobrou boi. Entrou numa briga que quem você estava brigando estava errado. Você sabia que estava errado, mas em nome de uma amizade você pulou na briga para defender coisa errada. Você acha que não? A gente tem uma maldade. Ah, pastor, eu não sou mal não. Não. Deixa eu pisar no seu pé, bem pisado. Deixa eu te prejudicar. Deixa eu falar de alguém da sua família. Você nem gosta da sua família, mas deixa eu falar de alguém da sua família. Na minha você pode falar à vontade, eu ainda te ajudo. Lá em casa a gente é o contrário. Eu vou te repreender se você começar a falar bem dos meus irmãos. Ah, seus irmãos, eu falei, está amarrado no nome de Jesus. Meus irmãos não é isso. Meus irmãos safados, sem vergonha, não presta para nada. Ah, não, mas seus irmãos, homem de Deus, eu falei, isso, conheceu o irmão errado. Hein? Pronto. Mas deixa eu agir. Os mais velhos aqui, deixa eu fazer alguma coisa contra o seu filho. O que você faria comigo? Aqui em Juiz de Fora a gente teve o caso do namorado que deu 60 socos na cara da moça e desfigurou a cara dela. Se fosse sua filha, vamos ser, foi que não? Graças a Deus, porque se eu encontro com ele na rua, o negócio, porque me falaram como se fosse aqui. Mas aí perguntaram, o que você faria, pastor? Eu encheria a cara dele de pancada. E aí falei mais ainda, falei, vou dar 2 tiros no joelho para não andar. Entende? Pastor querendo socar a cara dos outros, pegar uma arma e dar tiro nos outros. Isso mostra o quê? Que tem muita coisa ruim aí dentro de mim. Ah, você perdoa? Perdoa, depois que eu bufetar a cara de todo. E eu não acho que eu sou diferente. Porque você conseguiria entrar no presídio e pregar para um estuprador? Você conseguiria? Você conseguiria entrar num presídio e pregar para alguém que matou sua mãe? Para os universitários aí de medicina, você conseguiria fazer uma cirurgia em alguém que você sabe que estava bêbado e atropelou, e um parente seu está na outra sala, faleceu por causa da imprudência daqui? Ah, olha como é que o nosso coração não é tão bom assim. Olha como a gente precisa trazer para fora e reconhecer que a gente precisa liberar perdão, porque às vezes a gente machuca o outro, e a gente quer que Deus haja de bondade com a gente. Então, liberar perdão não é porque o outro merece, é porque é necessário. Liberar perdão é porque eu preciso, sou eu que preciso de perdão, sou eu. Liberar perdão é trazer a essência do Evangelho, porque no final das contas, sabe quem fica preso?
Sou eu. Eu carrego quem me trouxe, eu estou sempre para cá. Quando eu cheguei em Juiz de Fora, a primeira vez que eu vim aqui foi na igreja, e a segunda vez eu fui para Matias Barbosa. E aí, teve um acampamento em Matias Barbosa, que o PP levou uma galerinha do Grajaú. E o PP pegou a galera, deixou lá, uns meninos que nem era da igreja, muito louco, o outro era irmão do traficante, não sei o quê, doido, amigos do PP, dos embaixadores do rei. E o PP foi trabalhar, só voltou no último dia. Esses moleque brincavam de esconde-esconde, meia-noite, em cima do telhado da escola onde a gente estava, era igual bode, os meninos subiam em tudo. Entrei numa sala e falei assim, e aí o meu chefe, que era o pastor, falou: Hudson, vai lá botar eles para dormir. Quando eu entrei, irmão, lindo, entrava na sala, apagava a luz, voava tudo, pá. Acendia a luz e me falava assim: ô conselheiro, apaga a luz aí. Aí eu apagava a luz, até que eu tomei uma gisada na testa, pau. Aí eu, com ódio no coração, botei a cadeira no meio e falei: vocês vão dormir de luz acesa. Aí teve um menorzinho lá, que depois que eu descobri que era o líder da gangue, falou assim: você é folgadão, hein? Você só é homem porque você está com esse colete amarelo. Meu coração, seminarista, tá? Já metade do período. Falei: o que você falou, doido? Ele falou assim: você só é homem porque você está com esse colete amarelo. Na hora eu tirei o colete amarelo, falei: pode vir então, ué. Eu, adulto, menino, uns 14 anos, 15 anos, deve ser isso. Aí ele falou assim: só não pode bater na cara. Eu falei: eu vou te estourar todo. Bati em um, pau. Aí veio uma vara alta lá, bati nele também. Eu bati nos 40 meninos. A minha sorte é que eu já treinei MMA, na época que era luta livre, então consegui apanhar menos. Por fim, eu já era 3 horas da manhã, eu já estava todo roxo. Eu falei, e esses meninos cansavam de apanhar e queria continuar brigando. Eu falei: vamos fazer o seguinte, separa o duplo aqui, uma galera na parede, a outra aqui, todo mundo bota o chinelo no meio, eu vou apagar a luz. Quem pegar o chinelo primeiro pode atacar, dar voadora, pode fazer o que for. Aí os meninos: beleza. Nunca tomei tanta voadora sem saber quem eu estava tomando. Mas eu peguei um molequinho, que eu nem sei quem que era, peguei um chinelo, mas toda a minha ira dos 40 foi nele. Pá! E eu tomando voadora, eu batendo no menino assim, tá! Nossa! Voltando à pedagogia antiga. E o menino falando assim: ai. Eu falei: ai. Tá, vai dormir não, pá! Nossa, lavei minha alma. Outro dia, 6 horas da manhã, eu todo cheio de hematoma, os meninos viram para mim e falam o seguinte: hoje tem de novo? Eu com o dedo torto, com as 3 costelas quebradas, falei: aham. Ah, como eu fiquei com ódio do PP naquele acampamento. Primeira igreja que eu venho pregar aqui em Juiz de Fora, assim que eu chego, Grajaú. Quem está? O PP. Eu falei: hoje eu lavo a minha alma. Mas quem que carregou essa história? Foi eu. Hoje é zoeira nos nossos acampamentos, mas eu fiquei falando do PP pelo menos uns 3 anos. O PP nem sabia disso, porque nem estava lá. Uns 3 anos. É a mesma coisa. Só que o PP, isso aí é história engraçada. E no final, graças a Deus, foi uma coisa maravilhosa na vida dos meninos. Eu não sei como é que eles estão hoje, mas acho que foi bom o acampamento, foi muito bom. Os meninos foram bênção. A gente conseguiu colocar os meninos na linha. E aquilo foi um marcante na nossa vida como um ministério. Mas quando você não perdoa alguém, você traz essa pessoa para si todo o tempo. A pessoa está vivendo a vida dela e você está lá guardando a pessoa. A pessoa está lá tendo os relacionamentos dela, você está guardando a pessoa em você. A pessoa está lá viajando, postando foto na praia, você vê a postagem, você tem um ódio. Por quê? Porque você está carregando a pessoa. Por quê? Porque você se acha no direito de ser o juiz. Porque você não quer tratar com bondade quem não merece. Imagine se Deus te tratasse dessa forma. Já pensou isso? Imagine se Deus te tratasse
com toda a justiça que você merece. A palavra de Deus vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e esse é o fator da gente não ser consumido. Você tem ódio de alguém, o seu pecado era para você ser consumido por Deus, mas você acha no direito de não liberar perdão para alguém. E a última coisa, não liberar perdão para alguém é esquecer que Deus é o dono da história. Preste atenção no que José vai falar. Bota o texto de novo aí para mim. José vai dizer: olha, não foram vocês que me trouxeram para cá, foi Deus. O tempo todo José vai dizer: foi Deus, não se espante. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, mas assim o próprio Deus, Ele me tornou como um pai para o faraó, e me fez senhor de todo o palácio e governador do Egito. Olha a continuação, versículo 9: voltem depressa ao meu pai e digam assim: seu filho José, Deus me fez senhor em todo o Egito, vem para cá, não te demores. José vai dizer: Deus me colocou aqui para que eu pudesse salvar as pessoas, para que eu pudesse administrar no momento de dor, no momento de fome, para que ninguém se perdesse. José é uma coisa que nós chamamos na teologia de uma tipologia, um tipo de Cristo, aquele que é o Salvador. Às vezes algumas marcas da sua vida vão curar outras pessoas. E eu termino com a minha última história. Como eu falei, o meu pai, e eu entendi isso, me deu o melhor que eu podia, me abandonou, o melhor que ele podia me dar. E um dia, no Facebook, eu num projeto missionário, eu recebo uma mensagem da minha irmã dizendo o seguinte: oi Hudson, tudo bem? Eu sei que você e Uber são os meus irmãos, e eu gostaria de conhecer vocês. E eu falo: olha, eu estou em viagem e tal, quando eu voltar a gente se conhece. E aí eu conheci os meus irmãos, conheci a ex-esposa do meu pai, quer dizer, nós somos frutos de traição. E ali foi aniversário da minha irmã, e um dia, a gente sentado, cheguei para o aniversário da minha irmã, meu pai estava lá. Eu não via o meu pai, já tinha 10 anos, eu conheci meu pai com 8 anos de idade, aos 16 ele me abandonou de novo, eu fui reencontrá-lo aos 26. E aí minha mãe me ensinou a pedir bênção, independente de quem era meu pai. Quando eu vi ele na sala, cumprimentei, pedi bênção, o beijei e fui para a cozinha porque eu estava com fome. Aí meu irmão fez a mesma coisa e foi para a cozinha atrás de mim, e minha sobrinha chegou e disse: o vô está lá na sala chorando. Aí ele veio, e a primeira palavra que meu pai me deu depois de anos é: então quer dizer, Hudson, que você é pastor? Eu falei: aham. E ele disse o seguinte: então quer dizer que você rouba o dízimo das pessoas? Eu olhei para ele, dei um sorriso e falei: roubo? Que dia que o senhor vai lá na igreja para me roubar umas pensões atrasadas? Aí ele, eu falei, o senhor também. Aí ele falou assim: Hudson, deixa eu te perguntar, Maria teve filhos? Meu irmão que é safo, já pegou a Bíblia Católica, já deu uma aula, mostrando na Bíblia Católica que Maria teve filhos, o porquê dela ter filhos, de ser uma mulher agraciada, como nós entendemos Maria, uma mulher abençoada por Deus, e por isso ela deveria ter filhos. E aí, então, do nada, o meu pai solta o seguinte: Deus sempre foi bom para mim, eu sempre fui um bom homem. Eu olhando aquilo, vendo a ex-esposa dele sentado na mesa, sabendo que eu sou fruto e o meu irmão é fruto de traição. E aí meu pai começou a contar todas as coisas que ele fez no tempo de mocidade. E aí o que nós descobrimos sentados naquela mesa é que os 5 filhos que meu pai tem, porque foram as únicas 2 mulheres que ele não conseguiu levar para o aborto. Então teve 5 filhos. E ele começou a dizer para a ex-esposa dele, dizendo assim: você lembra da fulana? Ela era minha amante, eu trouxe ela aqui para jantar. Você lembra da ciclana que almoçou aqui aquele dia? E a mulher falando assim: lembro, ela era minha amante, eu trouxe aqui. E aí tem uma hora que ele diz o quanto Deus é bom. Olha aí, minha família reunida. Ele não moveu um dedo para reunir a família dele, a gente, os filhos, que reuniu a família dele. E aí eu comecei a ouvir histórias da minha irmã dizendo o seguinte: Hudson, no aniversário de 15 anos, meu pai chegou bêbado dentro de casa,
me bateu e um dia falou o seguinte, que eu aos 18 ia virar prostituta, que ele ia entrar no cabaré, ia pagar e eu teria que deitar com ele. Um dia, o outro contando que chegou, meu pai bêbado, batendo na mãe dele, o meu irmão quebrou os 2 dentes encavalados, eu tinha esse dente também no soco, meu pai me contava que foi uma briga de bar, não foi, o próprio filho arrancou 2 dentes da boca dele no soco, porque estava batendo na sua esposa. E eu fui olhando aquilo, eu falei, agora Deus vai curar esse lugar. E meu pai falando o quanto que ele era bom, e eu comendo calado, dizendo, eu sou a prova de que você não é bom, você fez isso tudo com a sua família, ainda abandonou a gente, tu não é bom, cara, tu não é bom, eu sou o fruto do teu pecado, velho, tu não é bom. E ele dizendo, não, Deus é bom comigo. Eu falei, Deus é muito bom com você. E aí, nessa brincadeira, o meu irmão pega uma faca e diz o seguinte, pai, com 14 anos meu sonho era te dar uma facada na cabeça. E o doido dá. E aí ele ainda puxou aquelas facas, só tem uma pontinha de cortar pão. Eu já arredei um pouquinho para trás e falei, essa faca não vai entrar igual uma faca de carne. Ele pegou a faca errada. Mas já parei, ele falou assim, aos 14 anos, meu sonho era dar uma facada. E ele pegou a faca, virou a ponta e fez assim. Eu falei, é hoje que vão realizar sonhos dentro dessa casa. Já afastei e falei, nunca aguentei segurar ele, mas vai que hoje eu aguento. E ele levantou e falou, mas aos 15 eu encontrei Jesus. E hoje eu posso falar que eu te perdoo e que eu te amo. Largou a faca, sentou do lado do meu pai, deu um beijo no meu pai começou a chorar, e eu falei, agora Deus vai curar a nossa família, agora todo mundo aqui vai ser perdoado, e vai ser lindo, e eu vou sair daqui feliz. E aí depois que meu pai parou de chorar, eu falei, pai, se o senhor pudesse voltar atrás, o senhor se arrependeria? Ele disse, sim. Eu falei, agora é só a gente juntar as famílias, vai ser lindo. Ele disse, eu teria mais mulheres e menos filhos. O ódio bateu no meu coração. Era domingo. Eu saí da casa da minha irmã e fui direto para um culto. Quando eu cheguei no culto, pastor já, tá? Estou te contando algo como pastor. Era pastor auxiliar. O meu pastor pregando sobre Provérbios 4. A importância dos pais se ensinarem sabedoria para os filhos. E eu falei, eu não devia ter vindo no culto hoje. Acabou o culto, a gente tinha um costume de orar junto. Meu pastor perguntou o que foi, eu falei o que foi, ele orou comigo, eu saí, e ali eu fui brigando com Deus. Era uma caminhada, eu pastoreei do lado do estádio do Galo, no bairro Califórnia. Saí do Vila Oeste, fui caminhando até o Califórnia, dá uns 20 minutos de caminhada, e brigando com Deus, até no dia que eu cheguei, fui tomar banho, e falei, Deus, me perdoa, porque em todo o tempo eu achei que o Senhor estava me privando de um pai, e hoje eu descobri que o Senhor estava me privando do meu pai, que com ele na minha vida ia fazer mais dano do que ele sem. Eu nunca vi meu pai bater na minha mãe, até porque ele nunca estava lá. Eu não aguentaria. E naquela noite eu falei, eu estou liberando perdão para o meu pai, ele não merece, mas o Senhor me perdoou, o Senhor me trouxe aqui, e o Senhor mudou a minha vida, e me perdoa, Deus, me perdoa, por todas as vezes que eu culpei o Senhor, de não ter o meu pai. Chorei, irmãos, sabe quando você entra no banho, chorei, e ali eu sentei no chão e chorei tudo que eu podia chorar. Naquele dia algo mudou na minha vida, a minha vida deu uma destravada espiritualmente, na vida financeira, nos relacionamentos, algo aconteceu. Hoje eu falo para você, se meu telefone tocar dizendo que meu pai está entre a vida e a morte, eu vou cuidar do meu pai, porque ele merece? Não. A minha mãe eu fui até o final, e passaria tudo de novo, sou traumatizado com o hospital, mas passaria tudo de novo por honra à minha mãe, por honra à minha mãe. Por meu pai, eu iria por honra a Deus, não porque ele merece, mas eu também não merecia, e Deus me amou. Não é porque meu pai merece, mas é porque Deus está me dando muito mais do que eu mereço. Não é porque o meu pai foi um bom pai,
mas é porque eu vou atrás de um monte de doido que faz um monte de bagunça para ajudar a família dos outros, e eu não vou atrás da minha família. E para piorar, por muito tempo eu olhei no espelho e eu sou a cara do meu pai. Eu sei exatamente como eu vou ficar com 72 anos, exatamente. Quando eu cheguei, as minhas tias falaram o seguinte: faz assim, meu dedo é torto, eu não sei como, mas ele anda igual, ele ri igual, nem precisou de teste de DNA, até as pintas que eu tenho no rosto, exatamente igual, a barba falhada, os dentes encavalados, tudo igualzinho. Isso me falava assim: ei Deus, o Senhor quer me maltratar. Hoje eu vejo que Deus me ensinou o que é paternidade, e hoje eu cuido de muitas ovelhas que também têm problema com os pais. Ei, não tome o lugar de juiz, haja com bondade com quem não merece, e lembra que Deus continua sendo o Deus da história. Fica de pé no seu lugar. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Deus quer te levar em lugares altos. Deus quer te levar em lugares diferentes. Mas Deus quer te curar primeiro. Talvez você tenha problema com seus irmãos. Talvez você tenha problema com seus pais. Seja por abandono ou por presença. Talvez você tenha problema com seus avós. Talvez você já foi abusado sexualmente por familiares. E aí você tem que conviver com aquelas pessoas, e isso traz um ódio no seu coração. Nessa noite Deus quer te curar. Nessa noite Deus quer fazer você sair daqui com peso leve, com o fardo dele que é leve e suave. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele quer te usar para abençoar muitas vidas em meio às dores. Pastor, eu sou o mais bobo da casa. José também era, e virou governador do Egito. Que coisa mais boba do que morrer pelos pecados dos outros? Jesus foi, e é por isso que nós estamos aqui. A sua vida é para abençoar a vida de outras pessoas. Mas como você vai falar do Evangelho? Que o Evangelho é sobre perdão, se você não perdoa? Como você vai alcançar outras vidas e vai dizer que Deus os perdoa, se você não consegue perdoar? Como é que você vai entender o perdão de Deus, se você não libera perdão? Só sabe o que é perdão quem já foi muito perdoado. Eu já. Numa análise pessoal, eu não deveria nem estar onde eu estou. Já era para ter morrido muito cedo. Mas Deus, em sua infinita graça, foi o dono da história. Pegou os abusos, os abandonos, curou. Muita coisa está curando ainda, e está fazendo caminhar. Saia daqui sozinho, sem essa pessoa que você carrega. Deixe ela aqui, aos pés da cruz. Deixa que Deus lide com ela. Deixa que Deus seja o dono da vida dela. Deixa que Deus resolva o que ela tem que pagar. Confia no dono da história. Mas não saia daqui sem perdoar quem você precisa perdoar. No nome de Jesus. Saia daqui livre do círculo vicioso da falta de perdão. Livre da depressão que você ganhou pelas dores do poço do passado. Livre de toda dor de alma. Das noites de choro de gente que nem está mais aqui.
de gente que nem está mais na sua vida, de gente que já morreu, que você não liberou perdão ainda. Deixe os relacionamentos do passado no passado. Você aprendeu com eles, eles acabaram. Nem todo mundo é ruim, nem todo homem não presta, tem muitos que prestam. Nem toda mulher, só verdadeiro amor é de mãe, mentira. Tem mães que abandonaram seus filhos, tem mulheres valorosas. Ainda existe casamento, ainda existe família abençoada, ainda existe gente curada, ainda existe vida, ainda existe. Pastor, não vou conseguir. Vai, o Espírito que habita em você vai te ajudar, porque é algo do alto, não é daqui da terra, é algo que vai abençoar a sua vida, é algo que vai mudar a sua história, para que você não repita o que repetiram com você, para que você não faça o que fizeram com você. Saia daqui curado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa Deus resolver esse BO com a pessoa que você tem mágoa. Haja com bondade. Pastor, mas não merece mesmo. Mas você não merece continuar carregando essa pessoa na sua vida. Você não merece continuar carregando essa situação que aconteceu. Você merece uma vida e vida abundância. Foi isso que Jesus nos promete. José mudou a história. José, quando foi abençoar os seus filhos, pediu ao seu pai: estenda a mão sobre os dois, e abençoa os dois ao mesmo tempo. A partir daí, de Gênesis para cá, tem irmão preferido, mas a partir de José, acabou esse negócio de ter um irmão puxando o pai, puxando o saco de um irmão do que do outro. Pode pegar a Bíblia, ler, você não vai ter isso a partir de José, porque José quebra nele uma maldição familiar, quebra nele algo que se repetia nos seus avós, no seu pai. A partir dos seus filhos vão ser diferentes, a partir de você precisa ser diferente. Em nome de Jesus, deixa essa pessoa aqui aos pés da cruz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós te oramos, o Senhor conhece a dor de cada um aqui, Pai, e eu sei que o Senhor está quando cada um chora. Eu sei que o Senhor está quando a gente entra dentro do quarto, que a gente traz a lágrima para fora. Eu sei que o Senhor está dentro daquele banheiro, quando a gente liga o chuveiro para chorar, para que ninguém escute o nosso choro. Eu sei que o Senhor está quando a gente bota o travesseiro em cima da cabeça. Eu sei que o Senhor está quando a gente anda na rua e as lágrimas vão caindo. Eu sei que o Senhor estava lá, Pai, quando aconteceu o que aconteceu, e talvez só não aconteceu o pior porque o Senhor estava lá. O Senhor é o dono da nossa vida, Pai. O Senhor nos perdoou de coisas horríveis. O Senhor nos perdoou porque o Senhor conhece a nossa mente e o nosso coração, Pai. A gente hoje está abrindo mão do poder de justiça e colocando na Tua mão, Pai. É o Senhor quem vai lidar com quem nos magoou. Que a gente consiga ter esse ato de deixar na cruz, Pai, todo mundo que nos feriu, as circunstâncias, no nome de Jesus. Espírito Santo, trabalha no nosso coração, que a partir daqui, vínculos espirituais que estavam sobre a gente seja quebrado em nome de Jesus. Que toda depressão que vem por fatos do passado, por falta de perdão, que aqui seja quebrado em nome de Jesus. Que toda trava espiritual, e eu entro agora no mundo espiritual para declarar que está quebrado em nome de Jesus.
O sangue do teu filho na cruz foi para nos trazer perdão e nos ensinar a perdoar. Então o Espírito Santo nos ajuda a cumprir a tua palavra. A gente está te apresentando cada nome aqui. E que um dia, Deus, no nome de Jesus, essa história que hoje dói, possa ser bênção na vida de outros. Que um dia essa situação que dói, e a partir de hoje, essa ferida vai ser curada. A cicatriz vai ficar para ser testemunho dos teus milagres. Mas que possamos sair daqui com as nossas cicatrizes fechadas, como o Senhor fechou a de José, quando ele liberou perdão para os irmãos, Pai. No nome de Jesus, é o que eu oro e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um.